Bom dia a todos. Nossa sessão hoje, quem vai apresentar é o nosso residente do terceiro ano, Hércules Amorim, e vai discutir um artigo que o Grupo Europeu publicou, em que são abordados os aspectos relativos ao doador e a escolha do doador. Se um doador relacionado com a idade mais avançada, ou se um doador mais jovem é não relacionado. Então, principalmente em pacientes acima de 50 anos com leucemia mieloide aguda em remissão e prevendo o uso de ciclofosfamida após. Então, Herpes, por favor. Obrigado. É, Bom dia a todos. Como o Dr. Fernando me apresenta, eu sou o Hércules, sou residente do transplante. Vou falar sobre esse artigo publicado na Leuquimia pelo grupo do EBMT. Introduzindo, né, na realidade do transplante alogênico de medula óssea, um número cada vez maior de pacientes de idade mais avançada se tornam elegíveis ao TMO, somente com a incorporação de técnicas como o condicionamento de intensidade reduzida e avanços no cuidado que levaram à redução da mortalidade não recaída. Esses pacientes mais velhos, no entanto, eles têm doadores compatíveis mais velhos, eles costumam ter um maior número de comorbidades, também entre os doadores. Existe um maior risco de hematopoese clonal, cujo significado pode ser incerto, né? Isso pode levar a uma doença clonal de origem nas células do doador, e também existe uma capacidade imune e regenerativa prejudicada. Então, se coloca numa questão em que esses doadores mais velhos talvez não sejam uma opção ideal para esses receptores com idade acima de 50 anos. Quando nós avaliamos os algoritmos da seleção de doadores dos grandes manuais, né, no caso aqui do EBMT, ele coloca como a primeira opção sempre o doador irmão HLA idêntico. Em seguida, os doadores não aparentados 10 em 10, levando em consideração como segundo fator para a decisão do melhor doador a idade, a seropositividade para CMV, o sexo do doador e a presença ou não de incompatibilidade ABO. E como terceira opção ficariam os doadores não aparentados com mismatch e os doadores relacionados haploidênticos e também o sangue de cordão. Nesse contexto, também levar em consideração a idade do doador, a presença de DSA e a experiência do centro com esses transplantes. Aqui ele não coloca uma recomendação específica sobre idade do doador no contexto de doador aparentado. No entanto, o próprio manual do EBMT, em seguida, ele fala sobre estudos que avaliaram a preferência dos centros na seleção de doadores. E aí, a maioria dos centros do EBMT responderam isso, né? Que eles levavam em consideração a compatibilidade HLA, sempre preferindo um 10 em 10 no lugar de um 9 em 10, a positividade para CMV nos doadores, no caso dos receptores positivos. Se esse doador estaria apto à doação por medula óssea, a idade do doador, preferindo sempre os mais jovens, o sexo, a compatibilidade ABO maior e menor e a localização do centro. Mas isso não foi hierarquizado e nem recomendado formalmente através de guidelines. No contexto dos doadores não aparentados, já existem estudos mais robustos sobre a influência da idade na seleção de doadores. Esse estudo aqui avaliou os pacientes não aparentados e os doadores mais velhos levaram a desfechos negativos, ou seja, um aumento da mortalidade global, da mortalidade não recaída e da presença de GVHD agudo grau 2 a 4. Isso foi diretamente proporcional à idade do doador. Eles chegam a afirmar, né, através desses cálculos, que a cada 10 anos de acréscimo na idade do doador, existe um 5,5% de aumento no risco
de óbito, né, de redução da sobrevida global nesses pacientes que são levados a transplante não aparentados. Isso levou à formação de um guide de recomendações por parte do NMDP sobre os critérios que devem ser levados em consideração na seleção de doadores não aparentados. Em primeiro lugar, persiste a tipagem HLA, ou seja, pacientes que têm um match em 8 em 8 são preferíveis aos pacientes com mismatch. E a idade entra como segundo critério a ser levado em consideração. Depois disso, a permissividade em DP, em DQ e DRB 345, a direção do vetor do mismatch, a presença de DSA, e em seguida ele coloca outros critérios a depender da prática dos centros. Então a gente vê que a idade é um dos principais critérios na escolha de um doador não aparentado. No contexto haploidêntico, existe também uma possibilidade de manipulação da idade do doador, ao contrário do contexto aparentado. Assim como no banco você tem uma lista com diversos doadores, muitas vezes, em que o mais jovem vai ser escolhido em detrimento do mais velho, no haploidêntico, os pacientes aparentados, os doadores aparentados, eles também têm múltiplas opções. Existe uma linearidade na distribuição desses doadores, né? Os filhos costumam ser mais jovens do que os irmãos e os irmãos costumam ser mais jovens do que os pais. Isso é importante, né? Nesse contexto de pacientes acima de 50 anos, a doação por parte dos pais é menos frequente, mas isso é importante, já que haveria uma possibilidade de sempre ter doadores filhos ou sobrinhos, né? Que também podem ser considerados como doadores aptos no contexto do haploidêntico. E aí, a partir da análise desses bancos de dados, também foi realizado estimativas, né, estatísticas sobre o papel da idade do doador no desfecho dos pacientes que foram submetidos a transplante haploidêntico. Esse gráfico ilustra bem, né, mostrando que a idade do doador influencia, leva a um aumento da razão de risco para a sobrevida global. E a estatística que foi feita, né, ele estima que a cada 10 anos de acréscimo na idade do doador, existe um aumento de 13% na razão de risco para a sobrevida global, né, ou seja, para óbito por qualquer causa, e de 8% na sobrevida livre de recaída, ou seja, óbito relacionado à doença. Então, isso é importante e foi incorporado nos guidelines de seleção de doadores haploidênticos, né? O guideline do Hospital John Hopkins mostra que se você tem múltiplos doadores que são considerados aptos e consentem a doação, um dos primeiros critérios vai ser a presença de DSA, mas também deve ser considerado que um doador jovem deve ser preferível contra um doador mais velho, né? E ele também coloca essa observação de que o grau de parentesco não é para ser priorizado, ou seja, não existe dados que indiquem que, por exemplo, um irmão seja preferível a um sobrinho se ambos forem haploidênticos, né? Então, a idade vai ser o principal fator determinante. Em seguida, você também pode levar em consideração a incompatibilidade ABO, a sorologia para CMV e a fonte de doação, né? Se vai ser medula óssea ou sangue periférico. Abordando esse tema, quando nós nos deparamos com essa questão sobre se seria preferível um doador não aparentado mais jovem a um doador aparentado mais velho, existem vários fatores que iriam influenciar e que limitaram os estudos anteriormente realizados sobre o tema. As doenças são muito heterogêneas, então existe uma diferença significativa, por exemplo, entre pacientes que foram levados a transplante por uma SMD de alto risco em relação a uma leucemia aguda. Então, eles devem ser analisados de forma separada. O status da doença é importante, já que doença em atividade ou doença com DRM positiva
ou detectável no caso. Elas têm um pior prognóstico do que pacientes em remissão completa ou em primeira remissão com DRM negativa. A profilaxia para GVHD é muito heterogênea entre esses grupos, então isso pode acabar acrescentando vieses à análise posterior. E nenhum estudo até agora havia avaliado os pacientes que foram submetidos somente à ciclofosfamida pós-transplante, já que é uma tecnologia relativamente recente, né, a incorporação dela no contexto não aparentado e aparentado. Então, esse estudo veio a tentar abordar essa mudança de prática recente, né? E aí o estudo foi desenhado para analisar pacientes transplantados nos centros europeus, que submetem os dados ao registro do EBMT. Esses pacientes tinham idade superior a 50 anos, diagnosticados com LMA em primeira remissão, sendo submetido ao primeiro transplante alogênico. Os transplantes foram realizados entre janeiro de 2015 e dezembro de 2021. Todos os pacientes receberam células hematopoéticas de fonte de sangue periférico sem depressão de células T vivo ou medula óssea. Todos receberam profilaxia com ciclofosfamida pós-transplante e esses pacientes não podiam ter utilizado ATG nesse contexto. Então, essa foi uma tentativa de restringir o grupo estudado para tentar isolar o efeito da idade nos desfechos do transplante. E aí, os dois grupos estudados foram pacientes que receberam células hematopoéticas de doadores aparentados, com MET 10 em 10, idade superior a 50 anos, isso se refere à idade do doador, ou doadores não aparentados 10 em 10, com idade inferior a 40 anos. E aí uma das coisas importantes nesse estudo é que ele faz referência a esse estudo publicado em 2019, do Spiridonides, que ele tenta harmonizar as definições de intensidade de condicionamento. Então, ele propôs esse score, o TCI, em que as doses das drogas utilizadas no condicionamento são somadas e o score total vai ser classificado como um condicionamento de baixa intensidade, se a soma for 1 ou 2, e um score de um condicionamento de alta intensidade, se o score for 4 ou 6. Como ele usa a variação mínima de 0,5, né? Então existem os pacientes com score de 2,5, 3 ou 3,5, que ele não conseguiu correlacionar bem a mortalidade não recaída, e ele classifica como condicionamento de dose intermediária. Ele fez uma avaliação desse score e ele conseguiu prever de forma mais eficaz do que simplesmente aquela definição de condicionamento não mieloablativo, intensidade reduzida ou mieloablativo. Por exemplo, só exemplificando, por exemplo, o busulfano 4 dias que nós utilizamos já teria uma pontuação de pelo menos 3. Então, por ser 12,8, ele somaria 1, 2, 3. E a dose de fludarabina, por exemplo, abaixo de 160, já somaria mais meio ponto, então seria 3,5. Ciclofosfamida, se for uma dose maior do que 90 miligramas por quilo, a dose total somaria 2 pontos, então a somada aos 3 pontos do busulfano já seria alta intensidade por ser 5. E, enfim, só exemplificando como esse score leva como essa tabela leva ao score, né, que vai ser um preditor de mortalidade não recaída. Sobre os pacientes estudados, né, nessa análise do EBMT, foram 144 pacientes analisados no grupo que recebeu doador aparentado e 201 pacientes que receberam doador não aparentado. Esses pacientes tinham idade média semelhante, 61 anos para aqueles que receberam doador aparentado e 63 dos que receberam não aparentado. No entanto, houve uma diferença estatisticamente significante entre a idade média dos doadores. Enquanto os pacientes que receberam doador aparentado tinham um doador com idade média de 59 anos,
os não aparentados tinham uma idade média de 27 anos. Isso mostra a tendência, né, a escolher entre os doadores aptos, doadores de idade mais baixa. Também houve uma diferença estatisticamente significante entre a combinação de sexos, né? No caso, os pacientes que receberam transplante não aparentado conseguiram evitar aquela combinação de doador feminino para um receptor masculino, que já é bem conhecida a correlação com piores desfechos. No entanto, essa combinação não conseguiu ser evitada entre os pacientes que tinham um doador aparentado. Também conseguiu se evitar a presença de sorologia positiva para CMV entre os doadores não aparentados, com uma diferença também significativa. Somente aproximadamente 30% dos pacientes que fizeram um transplante aparentado tinham sorologia negativa para CMV, enquanto quase 50% dos doadores não aparentados tinham sorologia negativa. No entanto, uma coisa que também foi diferente, que isso correlaciona bem com a nossa realidade, é que os pacientes que fizeram um transplante aparentado tiveram um tempo, em média, menor entre o diagnóstico e o transplante halogênico. Foi de 4,4 meses para os pacientes que fizeram um transplante aparentado e de 5,1 meses para os que fizeram um transplante não aparentado. No entanto, o autor decidiu dividir novamente esses pacientes entre dois grupos. E esses dois grupos foram classificados como aqueles submetidos a transplante com uma intensidade de condicionamento baixa e aqueles pacientes que foram submetidos a transplante com intensidade de condicionamento intermediária a alta. Ele não explicou exatamente por que isso foi levado como análises individuais, já que isso poderia ter entrado como mais um fator de classe, mais uma variável a ser analisada no contexto global, mas ele preferiu redividir esse grupo entre as intensidades de condicionamento e depois redividir novamente entre os pacientes que fizeram um transplante aparentado e não aparentado. A impressão é que isso levou a um resultado que foi feito a partir da análise de subgrupo de um subgrupo. Mas seguindo, né, com o que o autor publicou, esses pacientes que foram divididos conforme a intensidade de condicionamento, entre os pacientes que fizeram com um condicionamento de baixa intensidade, a idade média foi de quase 64 anos, enquanto aqueles que tiveram condicionamento de intensidade maior foi de aproximadamente 61 anos, com uma diferença significativa. Os pacientes que fizeram um transplante de intensidade intermediária ou alta, eles também tinham melhor status performance, né? 77% tinham um Karnofsky superior ou igual a 90%. Isso foi também diferente dos pacientes que fizeram um condicionamento de intensidade baixa. Houve diferença também entre a profilaxia de GVHD desses pacientes, né? Todos utilizaram ciclopós, já que isso era um critério de inclusão para o estudo. No entanto, 60% dos pacientes que fizeram condicionamento de intensidade alta fizeram um esquema de 3 drogas, enquanto só 40% dos pacientes de intensidade baixa fizeram esse condicionamento com essa profilaxia com 3 drogas, e ele não subdividiu também quanto ao esquema, mas falou que os mais comuns eram ciclopós, micofenolato e ciclosporina, ciclopós, micofenolato e tacrolimus, ou ciclopós, micofenolato e sirolimus. Outra informação que faltou é que ele não colocou na tabela do grupo da característica dos doadores, quantos pacientes desse grupo, de cada grupo, fez um transplante aparentado ou não aparentado. Isso é importante para interpretar os resultados. E aí, em seguida, ele fez
a análise univariada. Como eu falei, né, ele fez uma análise de subgrupo dos subgrupos e ele só conseguiu encontrar diferença estatisticamente significante no grupo que fez uma intensidade de condicionamento intermediária alta. E aí, nesse subgrupo, ele viu que os pacientes que receberam as células-tronco de um doador não aparentado, tiveram melhor mortalidade não recaída, melhor sobrevida livre de leucemia, melhor sobrevida global e melhor sobrevida livre de GVHD e recaída. Isso tudo se deveu principalmente à mortalidade não recaída melhor, já que a incidência de recaída foi semelhante, mesmo entre os pacientes que fizeram condicionamento de maior intensidade. No grupo que fez o condicionamento de baixa intensidade, não houve nenhuma diferença entre essas variáveis, entre os grupos de doadores. Quanto ao GVHD, o grupo que fez o condicionamento de intensidade reduzida notou uma diferença significativa no GVHD crônico, né? Os pacientes que receberam medula de doador aparentado, eles tiveram uma maior taxa de GVHD crônico quando comparado aos pacientes que receberam não aparentado. Isso foi um P de 0,03, mas foi significativo na análise univariada. Entre os pacientes que fizeram condicionamento de intensidade intermediária alta, não houve qualquer diferença na incidência de GVHD entre os grupos estudados. A análise multivariada levou em consideração diversas variáveis, né, como o tipo de doador, a idade, a citogenética, o tempo de diagnóstico ao transplante, o ano do transplante, essa combinação de doador feminino com receptor masculino, o status performance sendo bifurcado, né, sendo dividido entre aqueles pacientes que tinham Karnofsky maior do que 50% ou não, e a presença de sorologia reagente para CMV no doador. De todas essas análises, somente duas variáveis tiveram resultados com estatística significante, né, com diferença significante. Foi justamente o tipo de doador, onde o não aparentado demonstrou melhores desfechos, no caso, recaída, mortalidade não recaída, sobrevida livre de leucemia, sobrevida global e sobrevida livre de GVHD e recaída, mas somente no subgrupo que fez um condicionamento de intensidade intermediária alta, né? Não houve qualquer diferença no grupo que fez condicionamento de baixa intensidade, mesmo na análise multivariada. E quanto à citogenética, ela teve uma correlação com risco de recaída e, consequentemente, de sobrevida global e sobrevida livre de leucemia. Então, a citogenética de alto risco foi um fator preditor, né, de recaída, mesmo na análise multivariada. Aqui são as curvas de sobrevida global. Na esquerda, nós temos a curva dos pacientes que fizeram condicionamento de intensidade, de baixa intensidade, né, mostrando que ela se sobrepõe. E na direita, nós temos as curvas dos pacientes que fizeram condicionamento de intensidade intermediária alta. A curva de cima são os pacientes que receberam transplante não aparentado e a de baixo dos transplantes aparentados. Quanto à discussão, né, os transplantes halogênicos em pacientes com mais de 50 anos já corresponde a quase metade dos transplantes que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos. E o uso de profilaxia de GVHD semelhante entre esses grupos pode ter levado aos resultados encontrados, já que estudos anteriores que deixavam a profilaxia a critério do centro transplantador, e aí muitos não faziam linfodepressão, utilização de alemtuzumab, o uso de ATG conforme o centro, faziam com que houvesse um ruído, né, ou diminuísse a chance de encontrar um resultado significativo. No entanto, algumas perguntas devem ser feitas, né?
A ciclofosfamida pós-transplante não é uma profilaxia já uniforme, né, entre os centros transplantadores, principalmente no contexto de transplantes aparentados, né? Muitos centros ainda optam por não fazer linfodepressão nesse contexto. Realizar análise de subgrupo dentro desses subgrupos pode potencializar vieses, né? No caso de encontrar resultados significativos quando na verdade não existem, né? Isso é principalmente dentro de estudos de registros é importante. E esses estudos de registro e seus resultados devem ser interpretados com cautela, já que existem vieses que são inerentes. Então, eles devem ser considerados principalmente como geradores de hipóteses a serem testadas em estudos prospectivos. A conclusão do autor é que a escolha entre um doador aparentado com idade superior a 50 anos ou não aparentado com idade inferior a 40 anos não impacta os desfechos de transplantes com condicionamento de baixa intensidade. No entanto, no contexto de transplantes com intensidade intermediária ou alta, um doador não aparentado jovem leva a melhores desfechos de transplante, excetuando-se a incidência de GVHD. Vale um questionamento, uma observação, né? Que esse estudo avaliou pacientes com mais de 50 anos, né? Então, realmente é uma porção pequena dos pacientes com mais de 50 anos que seriam elegíveis a um condicionamento de intensidade alta intermediária. Então, esse dado deve ser deve ser interpretado com cautela. Era isso que eu tinha a apresentar. Obrigado. Muito obrigado, Hermes, pela apresentação bem clara e muito importante a discussão. Eu queria fazer alguns comentários, principalmente que uma colocação importante na definição da idade de 50 anos como um critério que muitas vezes eu vejo que isso não é considerado para nós aqui, mas os europeus principalmente têm usado isso como um referencial, né? Então, algumas vezes isso é estendido aqui entre nós para 60 anos, mas eu acho que talvez precise ser repensado. Mas é só um comentário à parte. É, na análise univariada, quando você se referiu a condicionamento e a GVHD crônico, você acaba que na multivariada predomina mesmo é o tipo de doador, né? Com condicionamento de intensidade intermediária ou alto, né? Então, parece que é isso que faz toda a diferença, pelo menos no meu entendimento, tá? E assim, se a gente considerar que você tem um grupo comparativo de doador aparentado, em que a gente, como você bem disse, nós não usamos, habitualmente nós não usamos ciclo pós, né? Então fica um braço comparativo, às vezes, meio um pouco fora da nossa realidade, eu acho, né? Mas é uma coisa importante. E aí eu estou vendo aqui que a gente tem a presença do Alberto, e eu queria pedir que o Alberto fizesse os comentários dele. Alberto, você é muito bem-vindo aos seus Ô, doutor comentários. Fernando, Bom dia, prazer, bom uma dia, honra. bom dia. Obrigado por ter compartilhado o link. Parabéns, Hércules, pela brilhante apresentação. É um assunto bem interessante, a gente sempre vem discutindo. Uma dúvida que eu fiquei, Hércules, que eu estava ouvindo aqui, meio que trabalhando, só não sei se eu perdi, se na parte de metodológica você mostrou ali claramente que tinham diferenças entre os grupos a despeito de ser todo mundo com ciclo pós. Se eles aplicaram aquele propensity score matching, que é para mais ou menos tentar fazer como se fosse uma randomização em sílico, para minimizar essas disparidades. Eu não sei se eu perdi ou se eles não fizeram. Pudesse esclarecer. E se eles ajustaram para aquele center effect, porque é algo que a gente sempre discute no estudo de registro, que hoje em dia não aplica isso, os resultados, como você falou, podem ter vieses significativos. Isso era uma primeira pergunta que eu gostaria. Não sei se eu perdi esse detalhamento do paper. Não, eles não utilizaram o propensity score.
Eles descrevem bem a metodologia utilizada. Na análise univariada, eles usaram o log-rank para comparar a sobrevida. E na análise multivariada, eles fizeram Cox, a razão de risco proporcional de Cox somente. E, inclusive, eles não colocaram o centro como um dos fatores lá dos riscos proporcionais. Né? Então, foi até uma dúvida que eu tive se, no lugar de fazer uma análise individualizada desses grupos conforme o risco de condicionamento, conforme a intensidade de condicionamento, não seria para colocar a intensidade de condicionamento como um dos fatores de risco proporcional. Eu acho que ficaria assim uma análise mais honesta do que você tentar ir dividindo subgrupo e depois ficar tentando encaixar a combinação que vai mostrar um resultado positivo. Inclusive, o que chamou a atenção é que eles não publicaram a análise multivariada, por exemplo, do grupo como um todo. Né? Eles sempre colocaram dividido conforme a intensidade de condicionamento. E eles não informaram quantos pacientes, por exemplo, fizeram parte desse grupo, onde que eles tinham mais de 50 anos, fizeram doadores não aparentados e um condicionamento de alta intensidade. A minha impressão é que deve ser um número pequeno, né? Mas que isso pode ter amplificado possíveis diferenças, assim, ter encontrado uma diferença que não se traduz na realidade, né? Porque formalmente, isso é uma coisa interessante, por isso que eu perguntei, Hércules, porque formalmente, quando você vai fazer uma análise estatística, vamos pensar que o teu main effect, a tua covariável principal, seria o tipo do doador, que já está harmonizado pelo uso da ciclopós, que a gente faz um teste de interação, né? Você vê se existisse interação estatística entre o tipo de doador e o tipo de condicionamento, aí você tem que fatiar, mas geralmente eles escrevem isso na metodologia, que aí, se é significativo nesse teste de interação, você literalmente tem que fatiar, que você mostra que o resultado difere conforme a outra covariável. Tem estudos que descrevem isso, tem estudos que não. Então, até fica uma dúvida, que é o tipo que é coisa que a gente sempre discute, né, doutor Fernando, que tem que esmiuçar a questão metodológica para você ver se aquele resultado ele é mais confiável ou não, porque não é porque deu significativo que assim, minimizar os vieses, né? Essa era uma dúvida que eu fiquei ouvindo ali a tua explicação. A questão do propensity score aí seria muito importante, né, para equilibrar e a gente ter uma ideia melhor. Eu acho que realmente faltou isso. E concordo com o Alex quando ele diz que as análises de subgrupos, às vezes, elas são um tanto quanto deixam dúvida, né, no que que está sendo comparado, né? Então, acho que isso uma coisa que é importante é que, assim, na verdade, esse estudo é um estudo de muitos centros, né? E é um estudo de registro. Então, todas as vezes vai ter viés, né? Eu acho que não adianta, não tem como. A não ser que, porque você tem diferenças, né, regionais, né? Você tem diferença de centro para centro. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que talvez uma das coisas mais interessantes que a gente tem quando analisa os trabalhos, ou mesmo quando analisa os nossos resultados, é a nossa mortalidade não relacionada ao transplante local. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande quando a gente lê trabalhos multicêntricos, etc. e tal, porque são realidades distintas, né? E isso, você tem protocolos de antimicrobiano diferentes, você tem equipes que iniciam profilaxia, outros que não fazem, você tem o time de iniciar antibiótico, quando que depende muito do time de resposta rápida, do esquema que você tem, enfim, você tem vieses ali, né? Que são inevitáveis, mas eu acho, viu, Alberto, que um questionamento assim, muito importante, e principalmente para nós, aí, talvez ampliando a discussão, pensando no APLO, né? Porque aí já seria uma outra discussão, mas e que para nós brasileiros e latinos é talvez a discussão mais atual, né? Em função do grande crescimento dessa opção de transplante.
talvez seja o paradigma que se instale de maneira mais contundente para nós, é entre o doador aplo e o doador não aparentado. Aparentado. Eu acho que Uhum. essa é a nossa realidade, né? Talvez essa seja a questão principal que a gente tenha, talvez mais atual hoje, de discussão para nós, latinos, né? Em termos de, inclusive, assim, dessa proposta, digamos assim, é muito abrangente de fazer transplante aplo para todo mundo, né? Então, isso me preocupa um pouco. Nós levantamos os dados de 2012 a 2023 do registro brasileiro, com pacientes acima de maior ou igual a 60 anos. Leucemia mieloide aguda, mielodisplasia e síndromes mieloproliferativas. O predomínio é mieloide aguda, em segundo lugar, mielodisplasia. E é interessantíssimo, primeiro, assim, foi mandado para, já está sendo submetido esse trabalho, e o dado mais interessante é que você vê claramente na América Latina, para nós brasileiros, o crescimento, né, de 2012 até 2015, mais ou menos, e depois os dados mostram que à medida e os resultados melhores e tal, à medida que aumentou o aplo, diminuiu, caiu um pouco o resultado. Então, a Entendi. gente lógico, é um dado de registro, né? Um dado que a gente tem que ter muita cautela na análise, mas é preciso, de alguma forma, ouvir esses sinais, né? Que indiretos aí e talvez pelo menos questionar, né? Mas eu gostaria de agradecer ao Alberto e abriria aí para outros comentários. Alguém, Karine, você gostaria de comentar? Bom dia. Um dia. Sim, pensando na nossa realidade, né, os nossos pacientes de 50 anos acabam sendo muito mais frágeis do que os 50 anos europeus, né? Então, essa possibilidade de fazer um transplante um condicionamento mais intenso acaba ficando menor aqui. Acho que o paciente mais velho que a gente fez o condicionamento miela ablativo tinha 57 anos na época que foi feito. E o tempo, né, de espera pela dificuldade que a gente tem de agendamento de medula. Então, naquele trabalho, naquele pôster que a gente mandou, né, os doadores alternativos não aparentados e aplos, eles têm um tempo entre a primeira consulta e o transplante de 190 a 200 dias, enquanto o aparentado é quase 2 meses a menos, né? Então, mostrando a influência do tipo do doador no time do transplante, que às vezes modifica muito o resultado, né? Porque pode ser aquela diferença entre transplantar uma pessoa em primeira remissão e em segunda remissão, ou com uma DRM detectável. Então, eu acho que esses pontos a gente deve levar em consideração pensando na nossa realidade local. Muito boa colocação, Karine. Então, você considera que, de alguma maneira, você considera que acima de 50 anos os nossos doentes têm um perfil mais frágil, né? E que a grande maioria não é elegível para miela ablativa, é isso? Foi isso que você disse? Isso. Tá. Então, estaria até mais próximo de um perfil europeu. Os europeus têm discutido muito, acima de 50 anos, o uso da intensidade reduzida, né? Então, esse é um ponto. Uma outra coisa que eu acho que você colocou muito bem e que é interessante nesse trabalho, Hércules, é que o tempo entre o diagnóstico e o transplante é considerado muito curto para nós, né? Eu fiquei até na dúvida na tradução se de fato são em torno de 3 a 4 meses, né? Aí, Isso, e ele coloca como 4,4 meses no transplante aparentado e 5,9 no não aparentado. né,
o diagnóstico, né? Nem entre a primeira consulta. Entre o diagnóstico e o transplante, né? E Eu o entendi transplante, isso, isso. né? Quer dizer, é um tempo bem curto. De certa forma, isso para nós, isso não existe na nossa realidade, né? Isso não é um. Acho que o nosso, como a Karine colocou aí, a gente, a despeito assim, de todo o esforço que a gente tem feito para tentar agilizar, e são várias iniciativas, né? Tem ambulatório de pré-transplante, discussões de casos com o grupo e toda a monitorização que é feita e o cuidado que é nessa inscrição do doente e a busca do doador, mesmo assim a gente não. E aí depois a questão do leito, né? Então a gente acaba não conseguindo ser tão rápido como deveria. Mas eu acho que a gente tem que considerar isso. Eu queria ouvir os comentários aí da Beatriz Itombeira. Oi, gente, bom dia. Dia, Bia. Doutor Fernando, acho que sem muitos comentários. Na realidade, assim, tendo em vista o envelhecimento da nossa população, talvez a gente se depare cada vez mais com transplantes. Mas, como a Karine disse, a nossa população ainda, para um mieloablativo após 50 anos, ainda não é uma realidade tão vista, né? A gente tem geralmente pessoas com mais de 50 anos com comorbidades que a gente dificilmente leva para o transplante com alta intensidade. Mas O acho que que sem eu. outros. Não, perfeito, Bia. O que eu acho que é muito importante, está bem claro na nossa cabeça, é que na hora que você faz um condicionamento de intensidade reduzida, né, você está ali lidando com uma realidade bem distinta do ponto de vista do que pode ter. Primeiro, assim, maior chance de recaída, né, a gente sabe disso. Então, Uhum. talvez a poder pensar em alguma estratégia pós-transplante. Então, a gente começou esse estudo com o DLI profilático, né, que no nosso serviço, e quando a gente está fazendo intensidade reduzida e quando não tem GVHD, a gente está tentando fazer isso meio que de rotina, né, para tentar melhorar e, obviamente, olhando quimerismo, olhando o que é possível e aí tentando atrelar alguma outra estratégia. E aí, acho uma coisa muito importante, pessoal, que a gente fala pouco, é, quando analisar esse doente, é fazer a avaliação geriátrica ampla. E eu acho que acima de 50 anos tem que fazer. Então, se a gente está desconsiderando considero que ele possa fazer um condicionamento mieloablativo, que é mais eficiente do ponto de vista de resultado, a gente precisa estar amparado em mais parâmetros do que só o nosso feeling, né? Então, eu acho que isso precisa estar muito claro para nós. E queria ouvir então o Lucas Castelo. Por favor, Lucas. Bom dia, pessoal. Primeiro, parabenizar o Hércules. Acho que a aula foi excelente, muito bem apresentada. E segundo, comentando aí em relação ao artigo que ele trouxe, né? Eu acho que a gente tem várias coisas que a gente consegue pontuar, né? A primeira é que eu acho que, como as meninas comentaram, é um pouco fora da nossa realidade por dois cenários, tanto que a gente usualmente não opta por fazer plataforma ciclo pós nesse cenário de pacientes, né? Cenário que foi estudado no artigo. E segundo, que quase sempre, né? Como a gente estava comentando aqui agora, pacientes acima de 50 anos, a nossa tendência já seria preferir intensidades reduzidas e que não teria diferença desses subgrupos aí que o artigo tanto quis, até um pouco, até meio que forçado demais, separar isso aí para ver até um resultado positivo, né? Mas eu acho que uma grande coisa que esse artigo cumpre um pouco o papel é de que a gente gostando ou não, a ciclo pós é uma realidade, né? Foi a realidade do Aplo e tá, vem de grandes debates, de grandes aprofundamentos, discussões, a depender de novos resultados de trabalhos clínicos, vai
angariar cada vez mais espaço nos grupos de transplantes já enraizados, né, que é o já aparentado e o GNAP. Então, a gente vai precisar entender o melhor cenário para conseguir fazer esses transplantes, tem que entender melhores características, né? Já se discutiu muito qual é o melhor doador aplo no contexto de ciclo pós, algumas características que talvez sejam importantes, a gente sabe o papel do B-líder, a gente sabe o papel de ter algumas incompatibilidades ali talvez sejam importantes, e também quando chegar o momento da gente entender, se chegar o momento que seria ciclo pós vai realmente ganhar esse espaço, qual é o melhor cenário de fazer ciclo pós fora do ambiente do aplo, né? de NAP, do ambiente do aparentado idêntico. Acho que é isso, acho que foi muito bem apresentado o artigo, com essas ponderações que já foram colocadas aqui, e valeu muito a pena a discussão aí de todo mundo. Obrigado, Lucas. Uma coisa muito importante também, pessoal, é você saber a questão do acesso, né, à prevenção de CMV, né, e quer dizer, o acesso à Letermovir, porque na medida em que você amplia o uso da ciclopós, a gente sabe que aumenta, né, a reativação. A nossa realidade brasileira é completamente diferente da europeia e da americana, do ponto de vista de sorologia dos doadores e dos pacientes, dos receptores. Isso a gente não pode esquecer, a gente não, isso é muito importante. E então talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente precise batalhar é para ter acesso a essas drogas, tanto o Letermovir e no caso de refratariedade ou mesmo resistência, que é mais rara, ao Maribavir, né? Pensando em aumentar o uso da ciclopós e mesmo diminuir o ATG, né? Então, isso é uma grande discussão, porque a maioria desses trabalhos, que são feitos fora do Brasil, são com acesso a essas drogas. Então, a gente acaba vendo curvas de sobrevida e que nós não temos iguais, porque nós não fazemos isso, a gente faz terapia preemptiva, né? E ninguém pode desconsiderar o papel. Eu tenho brincado, eu acho que eu até chamei essa semana de CMV meu malvado favorito, porque eu estou sempre estudando CMV e estou sempre pensando no tanto que ele desarruma a vida de um transplantado, né? Seja de medula ou órgãos sólidos, né? Então, acho que isso também é algo que não pode ser desconsiderado. Eu queria ouvir a nossa residente do terceiro ano, Ana Vitória. Pode perguntar, Vitória, pode comentar, pode dizer, queria que você finalizasse junto com o Hércules. Bom dia. Primeiro, parabenizar Bom o Hércules. dia. Excelente a apresentação. Achei bastante interessante o artigo. Inclusive, no SBTMO, teve uma das aulas que discutiu bastante esse assunto de doador aparentado mais velho ou um doador não aparentado mais jovem, já sugerindo que possivelmente o doador mais jovem seria melhor, mas acho que especificamente esse trabalho tem que ser realmente avaliado com bastante cuidado, já que ele foi. As análises foram, assim, com um pouco de viés, né? E num cenário bem diferente da nossa realidade. Então, acho que a gente não vai conseguir extrapolar por enquanto. Acho que é isso, já foi bastante discutido. Realmente, a gente não vai conseguir fazer mieloablativo boa parte dos pacientes acima de 50 anos, como já foi amplamente falado aqui hoje. E eu não tenho mais, assim, muito a acrescentar, só parabenizar mesmo pela aula. Obrigado, Vitória. Eu queria agradecer ao Hércules pela apresentação, pelo resumo, agradecer ao Alberto pela essa presença para nós muito honrosa e desejar a todos uma boa semana. Nós temos sessão na quarta-feira, tá? Então, esperando vocês e Hércules pode fazer suas considerações finais. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado, doutor Alberto, pela presença também. É um prazer. E é isso que eu tinha para apresentar. Eu fico à disposição. Discutir mais se alguém quiser.
Mas é isso. Tá Obrigado. bom. Obrigado. Boa semana para todos. Um abraço. Valeu. Tchau, Ótimo, tchau. parabéns, boa semana. Tchau, Obrigado, tchau. Alberto. Valeu. Tchau.